Olá, muito boa noite. Mais uma vez aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, mais uma exposição com o tema de hoje, falando sobre A Vida é uma Arte, baseada no livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Esse é o nosso trabalho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar o pessoal vir chegando e a gente vai se conectando às energias benfazejas que já estão presentes entre todos nós nessa noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se aqui está tudo certo, se está tudo legal. Legal, tudo certo por aqui. Estamos aqui ao vivo pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, com mais uma exposição na noite de hoje. O tema Viver é uma Arte. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Benoni, meus amigos, meus irmãos de caminhada aí. Que alegria ter vocês aqui. O nosso tema da noite de hoje é a vida. Boa noite. A Vida é uma Arte. Baseado nesse livro aqui fantástico, Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Boa noite, Cássio. Que legal, gente. Mais uma exposição pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Vamos aguardar só mais um instante e a gente já dá início ao trabalho da noite de hoje. O áudio e o vídeo estão chegando bem aí para vocês? Só coloca um joinha na tela aí. Certo. Legal, já recebi algumas mensagens aqui. Gente, muito obrigado pelo retorno, né? E vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, nos colocando em uma posição confortável, onde quer que você esteja nesse momento, se concentrando. Boa noite, João Mauro, se concentrando no nosso amado Mestre Jesus, que nesse momento conecta a todos nós. Que os nossos amigos espirituais nessa noite de hoje possam, junto conosco, fazermos essa egrégora de luz, de energia, de paz, de sabedoria, para que nós possamos pegar uma fração dessa grande energia e possamos de verdade colocar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa transformar o nosso ambiente, transformar as nossas emoções e as nossas relações humanas. Que essas energias que pairam entre todos nós possam se estender pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelas nossas organizações, aonde você trabalha, aonde você dedica o seu tempo, para todas as pessoas que aqui chegam e juntos façamos com que essa energia e essa luz possam chegar aos quatro cantos do universo. Que os nossos amigos espirituais estejam conosco nesse trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Carla. Boa noite, Silvia. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma exposição espírita com o tema A Vida é uma Arte, que eu baseei nesse livro fantástico, Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Gente,
Vamos dando início então ao trabalho da noite de hoje. E esse livro é fantástico e ele traz muita coisa para a gente analisar. E são vários capítulos, deixa eu me recordar aqui, são 20 capítulos diferentes e que fala sobre várias coisas. E eu trouxe um capítulo só, que é o capítulo de número 15, que fala sobre vazio existencial. E o vazio existencial que contém esse capítulo fala sobre 3 pilares que aqui a gente vai discorrer nesse tempo que a gente tem aqui, né? Nesse tempo curtinho, mas trazendo uma ideia dentro de uma forma geral, né? Dentro da normalidade, mas trazendo uma ideia sobre vazio existencial aqui transcrito por Divaldo e por Joana de Ângeles. E o vazio existencial aqui, ele se divide em 3 grandes esferas. Psicogênese da perda de sentido, autoconsciência e a terapia libertadora. E daí a gente já vai assim, ó, direto para a leitura, trazendo um parágrafo que me chamou muito a atenção, que diz mais ou menos isso, para que a gente possa, em cima só desse parágrafo, a gente poderia fazer uma exposição. Mas ele traz dentro desse contexto. Nessa busca desenfreada, transita-se de um estado de estresse para o outro sem que haja harmonia interior nas buscas efetuadas. As pessoas que compartem destes momentos são descartáveis, grátis ou ainda remuneradas, bem ou mal, situadas no contexto social, objeto de uso sem nenhum sentido psicológico realizador. Quando conhecidas e importantes, portadoras do brilho que a mídia ilusória lhes confere, constituem um desafio para o conquistador ansioso, seja ele masculino ou feminino, que, após a vitória, não lhe encontra nada de especial, somando as angústias anteriores às novas frustrações, que terminarão por levá-lo às fugas espetaculares pelas drogas, pela depressão ou ainda pelo vazio existencial. Forte, né? Forte, mas real e eminente na sociedade que vivemos. Quando diz ali, quando conhecidas e importantes, portadoras do brilho que a mídia ilusória lhes confere, deixa uma ideia muito clara do que vivemos hoje, aqui e agora. E o que a gente vive hoje? Nós vivemos nessas fugas desenfreadas. Vivemos em fugas desenfreadas e que, após a tal vitória, né, aquele estereótipo de sociedade perfeita, porque sim, nos vendem a ideia daquela coisa perfeita que você precisa fazer na sua vida. Quando você chega lá, após essa vitória, você se dá conta que ela em si não preenche aquele vazio existencial que lá está de um tamanho enorme. E olha só, o que diz também? Que isso soma-se já às frustrações anteriores. Quer dizer, vivemos nos frustrando ao invés de alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos a nossa vida com a intencionalidade de realmente nos descobrirmos e entendermos de fato o que é esse vazio existencial, aquele buraco enorme que fica lá no nosso coração, não simplesmente tapando pelos efeitos supostos na tua vida agora, mas sim entendendo que isso tem na sua origem ou ainda na sua raiz algo muito mais profundo que a nossa inteligência possa alcançar. Deixa claro também que vivemos nesse mundo ilusório e frustrante. Então, para nos encaixarmos em algum sistema ou ainda nos encaixarmos em alguma comunidade, entramos para aquela comunidade nem muitas vezes concordando com alguns ditames dentro daquela casta de pessoas que ali se encontram e que por nossa total ignorância
queremos adentrar aquilo, queremos fazer parte daquilo. Sim, porque o ser humano tem isso, de querer fazer parte de um sistema, parte de uma tribo, parte de alguma coisa. Boa noite, Claudete. E o que acontece? O que acontece? Vai acontecendo uma frustração atrás da outra, uma frustração atrás da outra, sem que entendamos de fato e com total realidade o porquê desses grandes, enormes buracos da nossa vida. E tem uma coisa muito interessante que também retrata aqui no livro, que independente do que você enxerga de você, porque aí sim se perde entre o ego e o self, nessa perda de identidade, nós fizemos comparativos para com o que precisamos conquistar. E após essas conquistas, nós entendemos que aquela conquista em si não preenche na sua totalidade aquele vazio que ora está nos doendo, está nos frustrando, nos causando ansiedade. Muito claro quando a mídia ilusória lhes confere aquele contexto social, ou ainda aquilo que disseram para você que era o ideal de vida. Então, por aquele ideal de vida, você vai atrás de conquistas e conquistas para tentar preencher com certa edificação no seu ser aquilo que é impreenchível. Não tem como colocar alguma coisa lá para preencher isso. Você precisa se descobrir, você precisa se entender. Não é o seu relógio, não é o seu carro, não é a moto, não é a marca da roupa, nada disso. Por mais distante que seja da sua vida, aquela casa, aquele carro, aquele patrimônio, aí você chega lá. E daí você descobre que não é aquilo que vai preencher, é como se fosse um poço sem fundo, em que você coloca terra, você quer preencher e aquilo nunca chega ao fim. Está retratado no livro, com vários exemplos, que a gente consegue se encaixar. Porque se não se encaixa hoje, se encaixou ontem, se encaixou o ano passado, se encaixou alguns anos atrás, ou ainda vai se encaixar. Está aqui. Uma visão muito clara, muito ponderada e muito eficiente para que a gente possa, de verdade, se jogar no mar do conhecimento sem esquecer da sua essência. Porque sim, essa grande distância aqui retratada entre o ego e o self deixa muito claro que nessa primeira jornada da psicogênese, deixa claríssimo que precisamos entender que o nosso ego inflado dessa maneira nos vai levar para esse caminho tortuoso. De conquistas após conquistas, sejam elas quais forem, e após as conquistas, a frustração. Porque não foi essa conquista, não foi a outra, não foi a outra, não foi a outra. Nada preenche esse grande buraco sem fundo. Aí a gente sempre gosta de levar para o entendimento de que precisa uma solução para isso. Então, se tem lá a psicogênese da perda de sentido da existência, porque é o que retrata essa primeira parte, quando se perde o sentido da existência e fica somente nas coisas efêmeras da vida material, esquecendo completamente aquilo que já foi nos dito muitas vezes, que estamos aqui numa jornada espiritual com uma realidade humana, e não ao contrário. Porque quando inflamos o nosso ego e ficamos somente nas coisas efêmeras da vida, sim, entendemos que vivemos uma vida material com alguma coisa espiritual. E não é verdadeiro. Já sabemos disso. Na autoconsciência, aqui tem um outro parágrafo formidável, incrível, trazendo mais clareza para essa nossa jornada de entendimento aqui.
essa formosa concessão de tornar-se consciente, olha só, concessão, quer dizer, todos nós temos, de tornar-se consciente, embora as dificuldades iniciais de identificação e os conflitos que surgem durante o processo de crescimento, é uma das mais belas aquisições do ser imortal, o que eu acabei de mencionar, do ser imortal, quando transitando no corpo. É a característica especial do ser humano que pode raciocinar, compreender o significado dos símbolos, selecionar, por preferência pessoal, aquilo que lhe é apetecível, deixando de lado o desagradável, que pode elaborar esquemas em torno de abstrações, de considerar o ético, o estético, o nobre, diferenciando-os do vulgar, do grosseiro e do indigno. Autoconsciência. Aí a gente vai... Como é que funciona isso, né? Como é que a gente chega lá, nessa esfera da autoconsciência? Alguns despertam cedo, alguns despertam na juventude, alguns despertam na meia-idade, outros despertam na velhice e outros nunca despertarão. E está tudo certo. Porque, veja bem, lhe é concedido. Então, se lhe é concedido, nós temos o direito de ir atrás. Nós temos o direito de ir na direção da nossa consciência. É interessante isso, né? Na direção da nossa consciência. Aqui também fala, quando falamos em autoconsciência, dos desatinos mentais que nós precisamos deixar no segundo plano. É a velocidade no carro, né? Porque daí a gente se engrandece, tem um carro melhor, aí a gente fica grandão no carro, né? Então, a gente entende que o carro, ele nos transporta para um nível muito melhor do que as outras pessoas. Opa! Autoconsciência, onde é que está? Ou ainda, talvez o seu carro, talvez a sua roupa. Entende que a psicogênese da perda de sentido tem tudo a ver com a autoconsciência? Porque essas duas esferas precisam se encontrar em determinado momento. Ora, quando você perde a essência do sentido da sua vida, inflando demais o seu ego, você perde a mão, que nem a gente diz. Você fica no limbo nas emoções. E daí a autoconsciência entra dando uma freada. Opa, vamos identificar o que está acontecendo. Quantas vezes você parou de verdade para entender por que você estava correndo demais com o seu carro? Eu vou pegar um exemplo só. Porque quantas vezes você se deu conta que você estava correndo demais com o seu carro? Talvez você tenha se dado conta quando bateu o seu carro. Talvez você tenha se dado conta quando tomou um grande susto, que não precisava ter tomado, desde que você dirigisse com prudência. E é esse o cerne que eu quero trazer aqui para vocês. Dirigir com prudência. E dirigir com prudência é também dirigir a sua vida com prudência, com cuidado, com zelo. Porque quando a gente é mais jovem, o que acontece? Nós queremos tudo a milhão, nós queremos resultado da vida, a gente infla o nosso ego, então a gente entende que a vida é maravilhosa porque tem essas festas fantásticas, porque tem as conquistas, porque tem todo esse mundo que fica latejando ao redor de você e você quer pegar de todas as formas. E daí você conquista um carro e daí você está lá pilotando o carro, pilotando, não é dirigindo, é pilotando. Você está 1000 na sua vida, você está lá conquistando, você está fazendo, você é o cara. Aí vem a vida e pau! Te dá uma sacolejada. Pega nos teus ombros e diz assim, acorda. É a autoconsciência pedindo passagem. É a autoconsciência das coisas mais simples da sua vida. É a autoconsciência com as pessoas ao seu redor. É a autoconsciência com as pessoas que mais te amam. E na grande maioria das vezes, nós perdemos a mão. Isso vale para todos nós. Quando se adquire autoconsciência,
realizando-se a identificação entre o self e o ego, torna-se possível preencher os espaços afligentes do mundo interior, nunca se atirando ao desprezo, ao abandono de si mesmo ou à vacuidade. Quando entendemos, quando damos vazão, de fato, à nossa autoconsciência, tudo muda. Tudo muda mesmo. Porque nós começamos a caminhar mais devagar. E daí, aquela história, mas eu não preciso caminhar rápido. Não, você precisa caminhar com eficiência. Não é rápido e não é devagar. É com eficiência. E como é que a gente faz para caminhar com eficiência? A gente começa a caminhar e começa a observar o nosso entorno. E escolhemos caminhos mais poderosos para nós. O que são esses caminhos poderosos? São as nossas escolhas do nosso dia a dia. A gente tem vários caminhos a percorrer. Basta que a gente entenda que a nossa consciência vai nos levar por outros caminhos que até então não eram percorridos. Sabe por quê? Porque nessa mesma rua, onde agora você está caminhando com eficiência, indo em direção ao seu encontro com a sua autoconsciência, é o mesmo caminho, é exatamente o mesmo caminho que você passava de carro, muito rápido. Então, você não observava ao seu redor, você não enxergava. As pessoas tentavam falar com você, mas como você passava rápido, ninguém te ouvia. Ou melhor, você não ouvia as pessoas. Entende? Consegue compreender? Consegue entender que a estrada da vida é uma estrada de conhecimento e sim, ela não tem assim um horizonte de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, eu estou enxergando lá na frente. Não! Esse caminho vai se abrir diante dos seus olhos. Você vai caminhar 50 metros, você vai ver mais 20, 30 à sua frente. Você vai caminhar 100 metros, você vai ver mais 50 à sua frente. E o caminho vai se abrindo. É o exercício profundo da sua autoconsciência. Boa noite, seu Adelmo. É o exercício profundo da sua autoconsciência. Vamos em frente, senão não vai dar tempo. Terapia libertadora. Tá, Marcelo, e aí? É a terapia libertadora. Como é que isso acontece? É nessa estrada que isso acontece. A comunhão mental entre outras ondas de pensamento em áreas extrafísicas proporcionará a identificação com entidades benfeitoras que inspiram decisões e condutas saudáveis, enriquecendo de bem-estar. Cresce indevidamente que somente indivíduos superiormente qualificados podem experimentar essa alegria, essa vivacidade, o triunfo sobre os conflitos. Lê do engano, porquanto esses bens estão ao alcance de todos, quanto realizem atos de enobrecimento e esforcem-se por lográ-los. Cada ato bem conduzido oferece compensação de resultado exitoso. Mais uma vez. Boa noite, Tânia. Deixando claríssimo para nós, para todos nós. Livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Mais uma vez fica claro que a gente precisa de verdade ir de encontro àquilo que faz de nós de verdade seres humanos. Nós precisamos ir de encontro àquilo que de verdade vai nos enobrecer a alma, que é a única coisa imperecível nessa vida. É aqueles caracteres do homem de bem e que ficam gravados no nosso ser espiritual. São as únicas coisas que são imperecíveis. Então, todos os dias, nós temos oportunidades ímpares de fazermos a diferença, de enobrecermos a nossa alma. E algumas vezes nós vamos sucumbir. Outras vezes nós vamos acertar. Outras vezes nós vamos perder a mão.
Outras vezes a gente vai pensar que que tudo que a gente está fazendo, que isso tudo, que essa jornada, que essa caminhada, que essa rua, que esse carro, que toda essa parada, que tudo não faz sentido. É justamente aí que você vai fazer esse encontro glorioso com a sua autoconsciência e vai conseguir de verdade entender que tudo aquilo que nós cultivarmos hoje, aqui e agora, talvez a gente não veja alguns frutos, mas aquilo que nós cultivamos no nosso coração e na nossa alma fica para sempre, para sempre. E é essa vontade que o pessoal lá de cima, que nem eu sempre digo, o pessoal lá de cima quer que a gente enxergue. Acorda, porque a gente está com você. Nós acreditamos em você. Tanta gente acredita em você aí na sua jornada. E talvez só você não acredite que é chegado o tempo de enobrecer a alma, caractere imperecível da sua vida, que vai ficar para todo sempre. E seguir com essa mensagem. E entender que o nosso profeta, Jesus, veio aqui e deixou claro que era mensagem de amor, de perdão e de caridade. Ele deixou claro. É só a gente seguir. É óbvio que nós somos seres humanos e que vai ter hora que a gente vai errar. É óbvio que nós somos seres humanos e muitas vezes nosso ego vai ficar inflado. E a gente vai precisar dar uma furadinha nele para ele baixar e ficar quietinho. E vai ter outros momentos que a gente vai entender que a magnitude do nosso ser espiritual é algo que transcende a nossa visão, que transcende o nosso entendimento, que transcende a nossa capacidade de imaginar. Nós não temos essa capacidade, nós somos muito pequenos. Mas um dia a gente vai entender. Um dia, quando a gente encontrar tudo isso aqui, e quando a gente chegar lá em cima, a gente se olhar e se entender de verdade, entender a sua jornada, entender tudo aquilo que ficou gravado no nosso coração, na nossa alma, e que vai ser levado para todo sempre. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje. Espero do fundo do coração que você saia daqui melhor do que aqui chegou. Gratidão. Gente, vamos para o encerramento da nossa exposição. Vou pedir para você, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, que nesse momento você se coloque numa posição tranquila. Aquelas posições que a gente fica atirado no sofá, deitado na cama, aonde você estiver. E imagine a imagem de Jesus na sua cabeça, nesse momento. Amado amigo, mestre Jesus, gratidão pelo trabalho da noite de hoje, junto com todos os nossos amigos espirituais que se fizeram presentes aqui, neste canal. E que todas essas energias que aqui manejamos durante o trabalho da noite de hoje cheguem em cada um dos corações aqui conectados. E que esses corações conectados a outros corações possam permear toda essa egrégora de energia, de paz, de amor, de bênçãos para todos nós. Que tudo que fizemos aqui nessa vida fique marcado no nosso espírito, para que depois, lá na frente, a gente entenda toda essa jornada, para que depois, lá na frente, a gente verdadeiramente se orgulhe do que fizemos da nossa vida. Essa maravilhosa vida. Esse dom, esse momento, essa energia
Que tudo isso fique vivo no seu coração, na sua mente e na sua alma. E que, daqui para frente, você se conecte cada vez mais a essas mensagens, entendendo o seu real significado, através de tantos canais quanto forem possíveis, chegando até o teu coração. Gratidão aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham em todas as jornadas. Gratidão imensa. E que você, se estiver passando por algum desafio nesse momento, acalme o seu coração. Fique em paz, que tudo vai se resolver. Que essa energia chegue aos 4 cantos da sua morada, aonde quer que você esteja. Que assim seja. Gente, gratidão imensa, muito obrigado por estarem aí com a gente. Meu amigo, meu irmão chegou no finalzinho. Boa noite, Tânia. O Ricardo chegou no finalzinho. João Laura, obrigado, irmão. Gratidão, Ricardo, mãe Raquel. E eu aqui na prece final. Gratidão, gratidão imensa. Gente, eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você e que tenha tocado o seu coração e a sua alma em 1 segundo. E se isso aconteceu, não existiu hoje meta maior do que essa para proporcionar para vocês nessa pequena exposição. Um forte beijo no coração e até a próxima.